Fala turma do curso, que é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo à primeira aula na prática de criação, técnicas, dicas para você desenvolver suas artes para as mídias sociais. Seja ela qual for, você pode pegar as técnicas aqui e ir adaptando conforme o tamanho e a rede social que você quiser criar. Eu vou aqui começar dando uma dica bem legal que você pode adaptar para diversos temas. Inclusive todas as imagens que estão aparecendo aqui você consegue atualizar com apenas um clique, clicando em salvar com objeto inteligente. Vamos lá então começar direto no Photoshop para a gente entender como que funciona tudo isso. Eu fiz aqui, como você pode ver, dois exemplos bem distintos, né? Um exemplo aqui, ó, alimentício, sorvete e tal, e um com pneus, ou seja, você pode adaptar para a sua necessidade, a necessidade do seu cliente. Então, criando um novo arquivo, né? Ctrl N ou arquivo novo. Vou criar aqui um quadradão, que é o mais padrão, o mais clássico. Mas aqui, como eu falei, você pode criar do tamanho que você precisar. Uma capa, enfim. Pesquisa, inclusive, nesse link que eu deixei aqui em algumas aulas anteriores, que tem todos os tamanhos que você precisar. 1080 por 1080, beleza. Vamos começar aqui então preparando esse fundo. Vou até deixar aqui do lado para a gente ir pegando como referência. Ó, eu deixei bem organizadinho, eu aconselho que vocês façam isso também, principalmente em uma arte que você vai reutilizar. Então, onde você consegue reutilizar, atualizar de uma maneira bem mais rápida. Veja como que está tudo organizadinho aqui mesmo. Ó. Deixa eu tirar a visibilidade. Por partes, ó. Começando preparando o fundo, o que eu fiz? Coloquei aqui ó, um preenchimento de degradê, uma forma com padrão, né? E daí um outro preenchimento de degradê vindo de baixo para cima com cor, que eu posso utilizar e substituir essa cor aqui para o tema que eu precisar. Daí aqui ó, essa barrinha de chocolate, obviamente eu utilizei no primeiro exemplo, no segundo não, né? Algo fictício ali, apenas para exemplificar o sabor do chocolate. E essa base aqui eu utilizei para colocar alguma coisa sobre ela, e o resto estaria como por exemplo se estivessem flutuando. O traçado pelo contorno da imagem, e essa aqui é a imagem principal, que você vai atualizar uma imagem, todas as outras ficarão atualizadas de maneira instantânea. O título principal lá em cima e o cabeçalho, o logo aqui embaixo da marca ou da loja que você está colocando, criando a arte, e o cabeçalho lá em cima com uma chamada principal. Beleza? Vamos começar então por preparar o fundo aqui, pelo preenchimento de degradê, por exemplo. Eu costumo utilizar aqui ó, em ajustes, degradê. Vamos criar o do sorvete, né? Acho que vai ficar mais legal nesse exemplo aqui. Então, clicando aqui em degradê, vamos criar um novo degradê. A opacidade eu vou deixar em 100% de todas as camadas. Nas caixinhas de cima você regula a opacidade e nas de baixo a cor que será aplicada. Então aqui eu vou deixar meio que um cremezinho assim. Não tem um certo ou errado, você que vai colocando. Inclusive tem sites que você pode combinar cores. Inclusive eu vou fazer um vídeo e vou deixar aqui no módulo 1 do curso, para você ver como que se pode fazer essas combinações, que às vezes é bem difícil, né? E existem vários modos, análoga, tríade, enfim, alguns sites da Adobe, inclusive, que eu te auxilio nessa questão. Beleza, eu quero o meu degradê, eu vou fazer do branco para uma cor bem suavezinha, clarinha, vou deixar aqui, ok. Posso regular o ângulo se eu quiser, eu quero que essa cor venha de cima e o branco venha para baixo, então eu vou deixar em menos 90 graus, fechou? Posso dar um ok. Eu coloquei também um ajuste de padrão, então posso vir em ajuste, padrão. E aqui, expandindo essa caixinha, eu estou utilizando o Photoshop CC 2020, eu já tenho aqui os padrões ó, de web, né, que eram conhecidos nas versões anteriores, que são esses daqui. Eu vou utilizar um que é umas bolinhas, acho que vai ficar legal. Vai ficar mais delicado, assim, para o gênero alimentício, sorvete, acho que vai ficar interessante. Então dá um ok. A escala, se quiser aumentar um pouquinho também o tamanho desse padrão, a repetição dele, vou aumentar aqui um pouquinho para 200 e pouco, acho que vai ficar mais interessante. Dá um ok. Só que eu não quero que ele aplique na imagem como um todo, então eu posso utilizar a máscara de camada dele para centralizar ou mostrar em apenas regiões localizadas esse efeito. E eu posso pegar com a ferramenta de degradê do preto para o branco. A gente pode utilizar isso na máscara de camada, porque a máscara de camada só trabalha com o preto e com o branco. Então a gente pode utilizar um degradê para fazer uma transição suave. Dá um ok aqui então, e eu vou utilizar de maneira radial, que é aquela circular. Começa num ponto A e vai para o ponto B de maneira circular. Que é basicamente isso, só que se eu clicar e arrastar, olha só. Eu vou continuar tendo o padrão no meio
e nas bordas não. É basicamente isso que a gente conseguiu criar aqui na máscara de camada, ó. Um efeitozinho circular, que o que é preto está escondendo e o que é branco está mostrando a parte central ali. Aí você que sabe, você pode ir definindo depois também isso daqui, não precisa já agora, eu quero assim, ficou definido. Pode ver como que vai formar a sua arte e depois você ajusta isso bem certinho. Se quiser também colocar um modo de mesclagem, acho que vai ficar interessante. Ó, a luz indireta ele vai acabar mesclando lá com o fundo, com a cor que você colocar lá por baixo. Talvez fique legal e fica bem suave. Clarear também ficou interessante. Vou deixar aqui luz indireta mesmo, ficou bem suave. Vai ficar interessante. E aqui na parte de baixo, né, eu coloquei mais um degradê com uma cor vindo aqui de baixo para cima. E aqui de uma cor para o transparente. Então clicando na caixinha lá de cima, deixando a opacidade em 0. Aqui se estiver em 100, se baixa para 0 para ficar transparente. E clica nessa caixinha de baixo de cor e arrasta para que não fique cor nenhuma no segundo ponto. E no ponto inicial aqui você vem e coloca uma cor da sua preferência. A gente colocou mais uma coisa mais ou menos assim, exemplo em off que eu estava testando. Note também que eu não utilizo as cores 100% saturadas, que eu acho que não fica tão legal. 100% assim vai ficar muito forte, muito gritante. Você pode utilizar aqui próximo, tranquilo. E se quiser algo mais pastel ainda assim, também fica legal. Vou deixar um pouco mais forte aqui nesse exemplo. Mas não 100%, que senão vai estourar aí a imagem e não fica legal. Então dá um ok. Beleza, ok novamente. Caso você queira mais para baixo, mais para cima, você pode arrastar diretamente na imagem. Ou diminuir a escala, que é o quão distante será a cor para o transparente. Mas assim mais ou menos está legal. Isso daqui também tudo você pode ir alterando lá para frente. Só está preparando o fundo. Mais ou menos isso daqui, já está legal o fundo, né? E é isso que a gente fez aqui, ó, no exemplo anterior. A gente já preparou o fundo e aqui eu criei uma base para a superfície. Só que eu criei essa base bem depois, na verdade, que eu coloquei as imagens. A gente já pode começar incluindo as imagens, que daí a gente sabe exatamente onde estará essa base. Então vou colocar aqui a imagem, eu utilizei lá um sorvete, né? Você pode utilizar esse sorvete ou qualquer outro elemento para você ver como que funciona mesmo. Eu já tenho ele aqui em PNG, vou clicar e arrastar para o Photoshop para inserir. Aqui se tiver imagem, você precisará recortar se tiver fundo, né? E daí insere aí no seu documento. Então vou aumentar mais ou menos esse tamanho aqui, confirmar. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó, se ele já não importou, provavelmente já vai importar como um objeto inteligente. Mas digamos que você colocou sua imagem que não tá, você vai fazer o seguinte. Eu cliquei em rasterizar, né, para rasterizar a imagem e tornar ela bitmap. Aqui, ó, colocando agora dentro de um objeto inteligente, a gente consegue essa mágica de atualizar uma imagem e atualizar todas as outras também. Porque agora a gente vai duplicar, ó, vamos dar Ctrl J, né, essa mesma camada, e ele também vai duplicar como um objeto inteligente. Que quando a gente atualizar o objeto inteligente, ele vai atualizar de todas as outras camadas também. Porque agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vai arrastar, colocar, diminuir, Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento, clica, diminui, coloca, rotaciona ele um pouquinho. Aí você que escolhe os lugares que você desejar colocar mais informações, mais elementos, né, repetidos. Se quiser virar também horizontalmente, também pode. É uma técnica legal para não ficar sempre posicionado com os mesmos detalhes para os mesmos lados. Clica o botão direito do mouse, vira horizontalmente. Ó. Se quiser pode fazer assim também, que fica legal em alguns casos. E daí a gente vai fazer aquele esquema de foco por local. Por exemplo, aqui a gente vai deixar focado essa parte central e o que tiver mais profundo e mais para frente da imagem estarão desfocados. Então agora a gente pode colocar, por exemplo, um filtro de desfoque gaussiano. Aí vamos ver uma quantidade que fique legal, não, para não ficar tão borrado também, não tão nítido. Ali para trás, eu acho que cerca de 2 ou 3 vai ficar interessante. Eu vou deixar aqui, ó, 2,5. Porque eu vou colocar um menorzinho mais para trás, para simular que ele está mais para trás e eu aumento ainda mais o desfoque dele. Por exemplo, dando um Ctrl J, vou vir aqui, Ctrl T, ok, clico no botão direito do mouse, virar horizontalmente, rotaciono se for o caso, diminuo ainda mais ele, para simular como se estivesse bem pequenininho lá atrás. E daí agora sim eu posso, por exemplo, aumentar ainda mais o nível de desfoque gaussiano. Como ele estava em objeto inteligente, ele vai salvando os filtros inteligentes logo abaixo da camada aqui para o que você possa alterar futuramente. Então dá 2 cliques aqui embaixo e vou aumentar ainda mais, para ele ficar ainda mais desfocado, ou seja, parecer que ele está ainda mais longe desse foco principal que é o sorvete que está aqui no centro. Então ok novamente. E vou até dar mais um Ctrl J
Acho que vou pegar novamente esse daqui, porque já diminuiu demais aquele, né? Ctrl J nessa daqui, porque eu quero colocar um agora na frente, para dar aquela perspectiva de que tem um objeto bem mais próximo aqui da câmera, outro ao centro e outros lá atrás. Você pode colocar, repetir quantos você quiser, na posição que você quiser. Aqui, como eu estou fazendo de maneira mais solta na imagem, mas você pode fazer uma linha, uma carreira aqui de elementos, também fica legal. Confirmar aqui, mesmo esquema, ó, filtro, desfoque gaussiano. E aqui eu vou deixar também um 4, até aumentar um pouco mais aqui, ó. 5, deixar bem desfocado aqui no centro. E deu que só esse daqui estará bem nítido. E a Alice, como que se faz para selecionar cada camada sem precisar ir lá no painel de camadas? Pressiono Ctrl e clico, ó, sobre o objeto que eu desejo. Ctrl e clico, que ele automaticamente vai selecionar e já começa a fazer a manipulação da imagem que eu selecionei lá, ó. E aqui, como eu falei, ó, você pode fazer o seguinte também, que eu espalhei na minha imagem, né? Mas você pode fazer uma continuidade, ó, de elementos, colocar por trás a camada aqui também, né? Arrastar essa aqui por detrás dessa outra para fazer como se ele tivesse por trás. Só exemplo aqui, ó, eu vou fazer daquele primeiro mesmo que eu estava mostrando, mas só para você ver como que se pode fazer o posicionamento da maneira que você preferir. Ó, de dar mais um Ctrl J, por exemplo, arrasta para baixo da camada para parecer que ele está lá por trás. Ctrl T, diminua ainda mais, sabe? Vou fazendo aquele esquema como se estivesse vindo lá de trás, ó. Daí aumenta ainda mais o desfoque gaussiano nas que estiverem mais para trás ainda. Entendeu? Dá para fazer até mais uma, ó. Ctrl J, pegar a camada de baixo já que tá, já. Ctrl T, diminua ainda mais, coloco lá atrás. E coloco mais ainda desfoque para ficar bem lá atrás, sabe como? Dá para você fazer assim, ó, também fica legal. Aí como você preferir, né? Eu vou voltar aqui nas minhas ações, que eu tava apenas mostrando um exemplo, que eu quero aquele exemplo inicial mesmo que eu tava fazendo, que era mais ou menos aqui, né? Legal. Pra você ver as suas ações anteriores aí, basta habilitar através do menu Janela, Ações, Histórico, exatamente, aparecerá todas essas ações aqui no cantinho e o histórico agrupados aqui nesse cantinho do painel. Beleza, e aqui nesse sorvete eu também coloquei um elemento complementar que eram os chocolates, né? Então, os sorvetes, digamos que eu deixaria ele pelo ar, e os chocolates eu coloquei aqui numa bancada. E essa bancada, como é que se criou, Alisson? Muito fácil também. Antes, só vamos organizar tudo isso daqui para não ficar muito confuso a nossa arte. Então, clica na primeira camada do sorvete ali das imagens e na última pressionando o Shift para selecionar todas elas e dar um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. Vou renomear essa pasta aqui dando 2 cliques, colocar aqui ó, como imagem principal. Beleza. Vamos criar então aquela bancada ali embaixo, criar uma nova camada, tudo com formas aqui, ó, através da ferramenta retângulo. Você pode escolher aqui uma cor já inicial, mais cores. Vim aqui ó, uma cor bem clarinha e dar um OK. Vou criar um retângulo assim mesmo, ó, simprão. No Ctrl T se pode aumentar, diminuir, pressiona Shift se quiser diminuir ó, alguns cantos de maneira separada. E o que a gente vai fazer aqui para dar aquele esquema, aquela perspectiva, como se ele estivesse de ladinho assim, a gente vai pressionar Ctrl e clicar nesse ponto aqui de cima, ó. E Shift também para não ficar subindo lá para cima. E daqui você vai colocar a perspectiva que você quiser. Se você achou que ficou muito de cima assim o ângulo, você pode pressionar Shift e reduzir ainda mais o tamanho dele, ó. Ctrl, arrasta mais para o canto. E aqui a gente já tem a superfície dessa plataforma. E agora a gente pode criar aqui também a base dela, né? A estrutura aqui que vai sustentar essa plataforma ali. Então também com, pode ser a ferramenta caneta ou com as formas aqui também. Pode vir aqui, selecionar a forma retângulo novamente, cria uma nova camada, vou arrastar para debaixo, que ele não interfira. Se você quiser criar bem no pontinho ali, dá um Ctrl R para aparecer as réguas no seu Photoshop, clica e arrasta bem no cantinho para se tomar como base. Bem certinho aqui. Mais uma base bem ao centro, aqui onde dá essa ligação, né? Onde você vai ter a perspectiva da sua forma e outra lá no canto. A gente vai criar uma aqui e outra aqui. Então, criando a primeira. Aí, ó, beleza. Já tem a parte lateral dessa estrutura, que você pode colocar uma outra cor. Subir o tom, descer o tom um pouquinho. Eu vou subir o tom um pouquinho, deixar um pouquinho mais escuro.
e deixar um pouquinho mais escuro ainda essa outra parte aqui, ou um pouquinho mais claro. Você vê que o sorvete está um pouquinho mais escuro na parte de baixo, então essa daqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro e a parte de lá eu deixo um pouquinho mais claro, beleza? Pegando como referência a iluminação do sorvete aqui, ó, que aqui está mais claro e aqui está mais escuro, então aqui também estaria mais claro. Crio uma nova camada, pego a ferramenta retângulo e vou criar essa base aqui. E por que eu estou criando essa base, se me pergunta, Alisson? Para justamente que eu quero fazer com que aqueles chocolatezinhos que eu vou acrescentar estejam em contato com alguma coisa e não voando. Os sorvetes estariam como se estivesse flutuando. Então não tem problema algum ficar sem contato com nada, sabe? E Alisson, eu posso fazer isso de maneira fictícia, criar uma sombra aqui mesmo sem fundo? Pode, né? É uma arte. Você pode dar asas à imaginação e fazer o que você quiser. Mas eu gosto de ter pelo menos um mínimo de coerência no que está sendo criado ali, senão fica estranho, sabe? Essa cor aqui eu vou deixar um pouquinho mais clara, ó. Parte da frente. E agora sim. A gente já criou a nossa plataforma, ó. Bem rapidinho, né? E daí aqui em cima dessa plataforma que eu vou colocar os chocolatezinhos que eu também deixei salvo aqui na minha imagem. Aqui, ó. Clicar, arrastar, soltar no meu documento. Pressiono Alt para diminuir proporcionalmente e vou deixar esses chocolates aqui em cima. Confirmo na barra de propriedades. Arrastar para cima de todas essas camadas aqui para ficar por cima mesmo. E agora sim, ó, tecla V para selecionar a ferramenta mover de maneira rápida. E aí, tá legal. Só acho que eu poderia ter uma perspectiva ainda mais de cima desse suporte aqui, né? Porque os chocolatezinhos estão com uma foto um pouco mais de cima. Então posso fazer isso ainda. Seleciono aqui a camada correspondente ao que eu quero modificar, que é essa daqui primeira. Ctrl T e pressionando o Shift, vou fazer esse ajuste, ó. Deixar essa plataforma um pouquinho mais com vista de cima, assim. E consequentemente eu arrasto essas outras e mais aqui também. Que é essa lateral aqui, né? Camada de baixo, essa daqui. Ctrl T, Shift e vou aumentar até lá em cima. Beleza, agora já ficou um pouquinho mais de pé, digamos assim, a visão. Ficou legal, encaixou melhor com o chocolate. Só que ver esse chocolate tava transparente, mas não tá muito bem recortado não. Tá alguns cantinhos aqui, algumas barbinhas que ficou aqui, ó, você pode remover isso também. Clicar com o botão direito do mouse e vou rasterizar para tornar editável. E pode pegar aqui como é reto, né? Pode pegar aqui a ferramenta laço mesmo. Laço poligonal, ó. E vou vir e vou fechar esses cantinhos aqui que não ficou bem recortado. Legal, fechar por fora aqui mesmo. Pega a ferramenta borracha, tranquilo. Aumenta com a tecla fecha colchetes. Seu teclado aí é uma tecla de atalho para aumentar. O tamanho de brush pode ser do pincel, da ferramenta carimbo, do próprio borracha, né? Da própria borracha que a gente utilizou agora. E daí aqui, ó, como tem contato com a superfície, seria interessante colocar uma sombra também, né? Não ficar assim secão. E a gente pode fazer essa sombra com a ferramenta caneta e as formas em geral. Mas com a ferramenta caneta a gente tem uma liberdade maior. E agora você também tem que fazer um exercício de análise da onde estaria acontecendo essa sombra. Como você pode ver que aqui em cima do chocolate, tá bem de cima mesmo a luz, ó, batendo nos quadradinhos aqui. Provavelmente bem aqui embaixo, de uma maneira bem suave, estaria sendo aplicado. E aqui, ó, por ter um chocolate por cima, essa partezinha também afetaria um pouquinho de sombra. Então eu vou criar uma nova camada embaixo do chocolatezinho aqui para fazer essa sombra com a ferramenta caneta, né? Na cor preta. Deixar aqui, beleza? Fazer assim. E daí aqui mais ou menos, ó, como tem esse risco, eu posso fazer mais ou menos aqui, quebrar e fazer uma sombrinha interna. Essa parte ficará com sombra. Fechando aqui. Beleza? Fechou lá. E vou fechar lá no ponto que eu iniciei a sombra. Agora a gente pode colocar um filtro de desfoque gaussiano para que essa sombra não fique tão forte. Mais suave, né? Assim, mais ou menos tá legal já. Ok, e se quiser diminuir também um pouco da opacidade para não ficar 100% intensa, já fica melhor. Aí já deu aquele aspecto já como se tivesse uma sombra aqui na parte interna, nas bordinhas aqui também, né? E se você quiser reforçar, você pode utilizar a mesma forma, ó, dar um Ctrl J nela e pode pegar o desfoque gaussiano que ficou ali como um objeto inteligente e aumentar ainda mais esse desfoque para ele ficar
aquela sombra bem rígida próxima ali e aquela sombra mais desfocada na borda do seu objeto. Aqui os chocolates ainda ficou com um filetezinho branco, dá pra gente recortar ainda melhor. Então pegar aqui a ferramenta de laço poligonal e vamos eliminar esse cantinho aqui, ó. Deixar 100%, né? Aí, agora sim, já tá legal. Só que eu queria essa base, esses chocolates, atrás desses sorvetes aqui. Então vamos colocar dentro de uma pasta e mandar para trás. Lembra como a gente fez, né, para organizar essa pasta aqui de baixo? Clicamos na primeira, pressionando Shift, clicamos nessa aqui de baixo, exatamente, e Ctrl G para jogar dentro de uma pasta todas as camadas correspondentes a essa área aqui de edição. Vou colocar aqui como base, superfície, base, vou colocar aqui base. E vou arrastar essa camada para debaixo aqui da outra pasta, ó, que agora vai estar por detrás de todas essas outras imagens ali. Aqui acho que fica mais legal. E outra coisa que eu coloquei também foi um traçado aqui, né, para dar um destaque nas partes centrais, ó, que é basicamente esse traçado aqui. Então a base da superfície, beleza? Veja que aqui eu fiz de um lado e aqui eu fiz de outro, e você pode fazer da maneira como que você quiser. Que eu fiz como se ele tivesse inclinado, né? Assim, ó, você vendo o lado direito da base e aqui como se estivesse vendo o lado esquerdo, ó, tanto faz. E esse traçado eu fiz passando pela frente da base e por detrás das imagens. Então é bem o momento da gente criar esse traçado. Aqui, ó, bem no meio dessas duas pastas. Então criar uma nova camada, beleza? É aqui mesmo que eu vou fazer. Pegando a ferramenta retângulo, vou tirar a cor de preenchimento, colocar apenas cor de traçado. Deixei branco mesmo, se não me engano lá, né? Já tem bastante cor na imagem, branco vai dar uma quebrada, vai dar uma amenizada. E aqui você pode colocar as opções de traçado, reto, bem sólido, tracejado, pontilhado, como você preferir. Vou colocar tracejado nesse caso, vamos ver se fica bonito. E aumentar a espessura também. A grossura, né? Melhor dizendo, do traçado ali. Pressionando o Shift para você criar um quadrado perfeito. Seleciona a ferramenta mover e centraliza aí, ó. Acho que pode ser até mais grosso, ó, tava em 3, vamos aumentar mais ainda. E aqui também não tem uma quantidade exata, você vai colocando conforme você vai achando que tá ficando legal ou não aí na sua arte. Daí aqui eu fiz um cabeçalho, né? E coloquei aqui um título. Você pode colocar o cabeçalho é uma chamada e o título a chamada para ação ali do que está acontecendo, do que você quer fazer, da mensagem que você quer transmitir aí na sua arte. Vamos criar então esse cabeçalho, criando uma nova camada lá em cima de todas. Utilizando aqui como base, você pode até pegar as réguas, ó, clica, arrasta, vou soltar aqui em cima, beleza? Vai vir aqui na base do tracejado e aqui na outra também, ó. Show, aqui já é o suficiente. Então já estou com a ferramenta retângulo selecionado, vou tirar essa cor de traçado, vou colocar uma cor de preenchimento. Eu utilizei esse magenta aqui, ó, que agora no Photoshop CC 2020 eles lançaram várias cores já iniciais aqui, ó, bem utilizados. Aqui na Claro, se não me engano, eu utilizei, foi essa daqui. Esse magenta aqui, ó, vermelho, magenta claro. Ficou bem bonito. Criar então um cabeçalho baseado nas réguas que a gente criou lá em cima, né? Se quiser deixar um pouco mais intenso, como a gente deixou na parte de baixo, dá também. Clica em mais cores lá. Eu vou vir aqui com o conta-gotas selecionar exatamente a mesma cor que eu usei lá embaixo. Ó. A proposta era deixar um pouco mais intenso, então vamos deixar. Aquele esquema, se quiser aumentar apenas para baixo, pressiona Shift. Se for direto, vai aumentar tudo proporcionalmente agora nessas novas versões do Photoshop. Se tiver com a mais antiga, é exatamente o contrário. Aqui você pode colocar o texto já, né? Cria uma nova camada, pega aqui o texto, clica e digita. Colocar aqui uma chamada como se fosse tal dia, é dia do que a gente está mostrando aqui embaixo, como se fosse sorvete ali de chocolate. Dá um ok, colocar a camada de cima. Uma fonte que eu gosto muito de utilizar, aquelas fontes comuns, que é para a gente colocar essas informações complementares. Eu gosto de utilizar a Montserrat, que é gratuita, você pode encontrar no próprio Google Fontes. E você pode utilizar, veja que na própria família da Montserrat tem muitas variações. Você pode colocar as palavras que são mais importantes do texto com uma fonte um pouquinho mais gordinha, e as que são preposições e tal, você pode colocar uma fonte mais fina, que não vai chamar tanta atenção. Consegue destacar, na verdade, o que é mais importante. Vou colocar aqui como médio todas, tecla V, clicando, arrastando lá em cima. Só fiz a proeza de digitar tudo ao contrário. Pera aí, agora sim.
Beleza, confirmando na barra de propriedades lá em cima, Ctrl T, aumentando aqui o tamanho. Que eu digo mais ou menos o seguinte, ó, 2 cliques aqui nesse texto para editar, selecionar apenas o E, D e a D, ou melhor, esse E e o D, eu acho que eu posso deixar mais fininho. Então selecionando eles aqui, vindo nas propriedades da fonte, vou deixar tipo em light, por exemplo. Esse E também. E vou destacar o quarta-feira aqui. Deixar em bold, talvez. Ó, com a mesma fonte, você nem modificou a fonte, você já consegue destacar, fazer uma formatação bem interessante. E daí aqui embaixo, né, que eu coloquei o título principal, como se fosse sorvete de chocolate. E eu peguei aqui a fonte Bistro Script, que é uma fonte manuscrita, que eu vou colocar como um título. Isso daqui eu posso selecionar essas duas camadas pressionando o Ctrl, dar um Ctrl G, vou agrupar aqui como cabeçalho, para deixar bem separado, segmentado aqui o tamanho. Opa, cabeçalho. Ok, e vou criar uma nova camada aqui e vou fazer o título. Que no caso aqui eu vou digitar chocolate. Confirmar na barra de propriedades, Ctrl T, aumentar aqui o tamanho. E a fonte que eu utilizei foi essa daqui, ó, que é algo mais artesanal e tal. Para esse tipo de arte vai combinar. E veja como que nesse outro exemplo aqui de pneus eu já usei uma outra fonte que passa o ar mais dentro da proposta. Que se eu utilizar essa fonte mais artesanal aqui não ficaria legal, não estava dentro da proposta, não ia conseguir transmitir a mensagem que eu queria, que é algo mais profissional, né? E aqui é algo mais humano, digamos assim, né? Alimento e tal, sorvete. Esse chocolate aqui eu fiz também um efeito bem legal com traçados no estilos de camada. O que eu fiz? Dei 2 cliques aqui ao lado da camada, abri aqui os estilos de camada dela. E aqui que eu utilizei, ó, o traçado primeiro, vou até excluir aqui porque ele vai ficar salvo, né? Como que eu utilizei da última vez. O primeiro foi o seguinte, ó, acionei o traçado, beleza, vim em degradê e eu coloquei uma cor. Cliquei na primeira caixinha, cor, capturei mais ou menos uma cor que estava dentro do sorvete lá para pegar uma ideia. E claro, eu fui e ajustei mais ou menos a cor que eu gostaria lá nesse caso. Que foi essa daqui, ó, 7A4B45, cheguei numa tonalidade que eu gostei, dei um OK e peguei uma mais escura aqui. Peguei mais ou menos a mesma cor, arrastei para baixo, que é o 3D2721. Acabei criando esse degradê de marrons ali, que é próximo da cor do sorvete e do chocolate. Ok, beleza, ficou dessa forma aqui. Coloquei e posicionei de maneira externa ao texto. O texto eu deixei mais clarinho mesmo, vou até colocar uma sobreposição de cor. Algo mais como o que está aqui em cima, ó. Até posso pegar o conta-gotas e copiar exatamente aquela cor. E daí aqui eu criei mais um traçado, veja só. Eu vou deixar esse traçado aqui grandão, com 10 pixels mais ou menos. E eu vou criar mais um traçado interno, para ter 2 tipos de traçados diferentes. Para dar ainda mais destaque para o texto, ele ficar mais artístico. Então veja, ó, clica nesse maisinho aqui. E agora a gente pode reprogramar esse outro degradê. O que eu fiz? Eu cliquei em reverter e eu já consegui esse efeito, porque ele vai pegar o que estava o mais clarinho do chocolate e ele vai inverter para baixo e consequentemente o que estava mais escuro também. E eu vou diminuir esse tamanho, ó, que estava em 10, eu vou deixar pela metade. Então ele vai ficar basicamente com 2 traçados. Deixa eu até aproximar bem o zoom aqui. Ctrl+, veja, ó, como que ele estava só com um traçado e com os 2. Ele deu um efeito bem bacana, né? Um destaque legal, ficou bem artístico. E você consegue entender, né? Que era o degradê lá de baixo, a gente criou um outro degradê, diminuiu ele por cima e inverteu. O que era preto subiu para cima e o que era mais clarinho subiu para baixo. A gente conseguiu esse contorno, esse traçado bem bonito. Basicamente isso que eu fiz no estilo de camada aqui, eu já achei que ficou legal. Para destacar a palavra principal, né? Uma palavra, assim, você pode ornamentar ela, deixar chamando bem a atenção. Só não precisa fazer isso em todas os textos e informações da sua arte. Quiser colocar até aqui, ó, uma curvatura, alternar entre modos de transformação e distorção, que você vem aqui em distorcer, quiser colocar um pouquinho de arco, ó, clica nesse ícone aqui em cima, ele vai distorcer um pouquinho, não faz muito, senão ele vai ficar muito estranho. Só um pouquinho de leve, ó, que não precisa estar totalmente retinho também. Pode brincar com isso, de deixar um pouquinho mais inclinado e tal. Porque senão a imagem fica muito estática, sabe? Parece que ela não tem movimento, não tem vida. Tá tudo muito certinho, muito posicionado ali. Algo que eu também tô sentindo muita diferença é a cor desse chocolate com o do sorvete. Então a gente pode voltar aqui e corrigir isso, não tem problema. Aqui, ó, na base, que a gente deixou o chocolate, eu vou dar um Ctrl U
para acionar a matiz de saturação e vou trazer um pouquinho mais para cá a matiz, deixar mais avermelhado e até tirar um pouco da saturação, acho que vai ficar mais dentro da proposta. Ou deixar mesmo com a saturação alta, vamos ver. Já acho que já ficou melhor. E também colocando um pouquinho de filtro de desfoque gaussiano, para ele não ficar tão nítido. Tá mais nítido que o sorvete até ali, e não é essa a intenção. O sorvete tem que estar mais próximo da nossa câmera aqui. Esse que é o objeto focado, né? Como os chocolates estão um pouquinho para trás, pode ter um pouquinho de desfoque ali que fica bom. Ok. E eu coloquei aqui também o sorvete de chocolate, né? Então posso voltar lá para o título que a gente estava criando, crio uma nova camada, digitar aqui, ó, clicar e digitar sorvete de. Sorvete e o D eu vou colocar aqui, ó, que vai combinar na nossa arte. Aqui você também vai vendo, né, de acordo com a palavra que você for escrevendo, você vai vendo onde coloca preposições e tal, vai brincando com a arte em si. Aqui eu vou utilizar a mesma fonte que eu utilizei no cabeçalho, que é a Montserrat. A cor, clicar sobre ela, eu vou pegar um marrom bem escuro aqui também, que vai ficar legal. Ctrl T, aqui você não precisa enfeitar todas as fontes como eu falei, dá destaque apenas naquela chamada mais principal, no que é mais importante do texto. E eu vou também brincar aqui com o arco de distorcer, deixar ele um pouquinho mais inclinado aqui, ó, legal. Ctrl T e virar, beleza. Sorvete, chocolate, não, né? Sorvete D. Então, onde que poderia vir o D? Olha que espacinho perfeito pra gente aqui. Então, vou dar um Ctrl J para duplicar toda essa formatação. 2 cliques aqui e vou digitar um D. E colocar aqui no meio. Beleza, vou pegar o texto como um todo aqui, pressionando Shift. E vou aumentar aqui, pressionando Alt. Ficar mais em destaque na nossa arte. É que questão de reposicionar também as imagens, eu acho que não está numa posição bem legal aqui, dá para mudar um pouco isso. Para fechar ainda eu também coloquei o logotipo, aqui você pode colocar o logotipo da loja, da empresa, da marca, do sorvete, enfim, para quem você está fazendo essa arte, né? E eu coloquei aqui no cantinho, ó. Achei que ficou um lugar interessante, já que eu coloquei uma imagem bem grandona aqui para fazer aquele esquema proposital, né, de foco, para a gente dar o foco exatamente ao centro da nossa imagem, desfocando aqui imagens, criando uma vinheta basicamente na nossa imagem. Pode colocar o logotipo aqui, selecionar essas camadas aqui para agrupar numa pasta como título e criar uma nova camada aqui, pegar também uma forma, colocar aqui embaixo, ó, para colocar a marca aqui. Crio o quadradinho, você vem e coloca o logotipo da marca aqui. Não precisa estar tão em destaque mesmo, também acho que vou até pegar um marrom, mais ou menos que eu estava utilizando aqui nas artes, né? Algo próximo a isso. E aqui eu salvei um logotipo vazado aqui em PNG, também arrastar. Você provavelmente terá o logotipo da marca que você está trabalhando aí. E eu aconselho que você tenha a versão negativa, que você consegue inserir dentro da arte de uma maneira que fique mais bonito esteticamente. Não sempre com aquela cor específica da arte, do logotipo específico, sabe? Às vezes o logotipo até pode ter uma cor definida, mas é importantíssimo que você tenha uma versão negativa dele, para que, por exemplo, ó, digamos que fosse verde e amarelo o logotipo, putz, não fazia sentido nenhum com o que eu queria transmitir nessa arte aqui, com essa combinação de cores. Clicar com o botão direito do mouse e rasterizar a camada para poder excluir esses cantinhos brancos, só que eu peguei e selecionei com a varinha mágica para deletar. Ctrl T, Alt, né, para diminuir aqui proporcionalmente. E vou posicionar aqui no cantinho, ó. Legal, só que claro, o que eu falei lá de ter negativo, que você pode dar 2 cliques aqui ao lado e modificar para a cor que você quiser e adaptar dentro da arte, abrindo o estilo de camada, sobreposição de cor, e aqui mais cores você vem e seleciona alguma cor que está fazendo parte da combinação de cores daquela arte específica, ok? E aí, ó, fechou, massa, né? E lembra lá no início do vídeo que eu falei que você poderia atualizar seja qual fosse o tema. Eu tô tirando aqui as minhas guias.
Você pode fazer dessa maneira ou vir aqui em visualizar, apagar guias também, que vai eliminar todas elas. Que eu falei que você poderia atualizar para continuar utilizando esse template aqui para outras futuras artes, né, para outros temas. Só deixa eu organizar essa daqui, ó. Ctrl G, logo. E é muito fácil, você vai utilizar o objeto inteligente. Você vem aqui embaixo, pega a imagem principal que você começou a dar os Ctrl J's, que é essa daqui, vou até renomear como 1, imagem principal. 2 cliques na miniatura da imagem dela, vai abrir aqui, ó, o sorvete, aquela imagem original, e aqui que você pode substituir por outra. Por exemplo, vou vir aqui na minha pasta, pegar aquela imagem daquele pneu que eu estava utilizando, como um outro exemplo, clicar e arrastar aqui e soltar, ó. Você pode aumentar e, putz, não deu bem certo o tamanho, o que que eu faço, Alisson? Eu vou aumentar aqui como eu preferia, aqui é mais ou menos para completar toda a imagem. Como a imagem do pneu ela é mais larga do sorvete, você pode vir aqui com o corte demarcado, desmarca aqui, excluir pixels cortados, a gente não precisa disso. E pressionando Alt eu vou aumentar, expandir a minha área de trabalho aqui, ó. Confirma na barra de propriedades, tira a visibilidade da camada do sorvete e dou um Ctrl S para salvar esse objeto inteligente. Porque agora, se eu voltar para minha imagem, olha lá a mágica que aconteceu. A gente já foi seu sorvete de chocolate, né? Agora a gente tem os pneus e já, ó, veja tudo bem certinho com os efeitos que a gente colocou aqui de desfoque gaussiano, tamanho e tal. Você não precisa fazer tudo de novo, já tá feitinho. Só que claro, aqui deu esses chocolatezinhos, eu ia remover, óbvio, e ia colocar uma sombra do pneu aqui embaixo ao invés dos chocolates, beleza? Aproximaria o pneu aqui embaixo e criaria uma sombra bem parecida com o que eu fiz aqui com a ferramenta caneta, só que de acordo com o pneu. Como a imagem está vindo aqui, eu teria uma sombra mais ou menos aqui embaixo, ó, do pneu, mais ou menos como eu fiz aqui, ó, nesse exemplo. Legal? Então voltando aqui, ó, Alisson, mas não curti, só quis fazer como exemplo, quero voltar lá o meu sorvete. Então tira a visibilidade ou dá até um delete nessa camada do pneu, volta o sorvete, Ctrl S para salvar novamente o objeto inteligente, voltou lá, tá tudo como era antes. Deixa eu voltar aqui os meus chocolatezinhos que agora fazem parte da arte, né? E é isso, ó. Caso você queira colocar qualquer outra imagem, funcionará também. E putz, colocando aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, voltar aqui os meus pneus, tirar essa sombra aqui embaixo que não faz sentido. Agora é só você vir, recolocar uma outra sombra, substituir o logotipo aqui, muito fácil, né? Como tá tudo separadinho aqui por camadas, pastas, basta você vir aonde você deseja alterar e vai substituindo. Agora é o outro logotipo aqui, eu separei o logotipo da Goodyear lá, que era o pneu. Insere o logotipo, muda a cor aqui, vem lá embaixo, Alisson, mas agora não é a rosa que eu quero, não é esse magenta, então dá 2 cliques aqui, abre o preenchimento degradê, pega a cor aqui e vai lá, ajusta a cor que você deseja para a continuação da sua arte. Beleza? Digamos que era azul lá, aquele caso que eu estava fazendo fictício, dá OK, pressiona Ctrl, seleciona os outros elementos, no caso o cabeçalho. Abre aqui as propriedades da forma, vem aqui e seleciona uma cor. E por aí você consegue fazer a substituição das informações de uma maneira bem rápida. Você consegue substituir, né, e utilizar o mesmo template para outras artes. Aqui também eu mudei o estilo do texto. Aqui eu deixei mais sólido, mais retão mesmo, que eu achei que ficava mais interessante, não tão artístico, cheio de efeitos, para a questão da divulgação de uns pneus, né, por exemplo, se comparado ao sorvete. E claro, vai modificando também os textos. Pressiona T para selecionar rapidamente a ferramenta texto, clica aí no texto que você deseja alterar e manda ver. Para você salvar tudo isso também e ter editável, deixa eu voltar aqui até o ponto que eu estava com os sorvetes certinho aqui. Então eu abri aqui o meu histórico, né? Beleza? Voltei lá no que eu estava no ponto inicial. Você dá um Ctrl Shift S e salva o PSD dele. Coloca aqui, ó, como template editável, por exemplo. Você sabe que esse daqui você pode editar futuramente. Salva como PSD, aí, OK. E lembra-se, né, que o melhor formato para você salvar e postar nas redes sociais, Ctrl Shift S, PNG. Salvou aqui, perfeito. E agora, se você abrir ali o template editável, você pode vir editar, beleza, criar outra arte como eu mostrei agora, modificando aqui a imagem através do objeto inteligente, a imagem principal. Cadê ela? Vamos expandir aqui a pasta.
abre lá a imagem, expande, substitui todas as informações, cores e beleza, você já tem outra arte, né? Para começar aí a postar e divulgar. Eu aconselho para você não ficar aquele negócio repetitivo e tal, modifica um pouquinho aqui, coloca um efeitozinho diferente ali, coloca uma outra imagem complementar do lado, modifica as cores. Também até o padrão, como a gente colocou as bolinhas lá, você vai criar do pneus, por exemplo, modifica o padrão. Dá 2 cliques aqui, coloca um outro estilo, ó. Coloca as linhas em diagonais lá e tal, verticais, horizontais, enfim, só para dar uma outra cara para a imagem, você consegue um outro template para continuar tendo novas artes aí para postar nas suas redes sociais. Fechou? Isso aqui Alisson, sorvete de chocolate, isso daqui não é chocolate. Pode mudar no Photoshop também. Abrindo aqui, dando 2 cliques, abrindo objeto inteligente, muito fácil, né? Vamos colocar aqui, ó, uma cor sólida. O marrom, né? Já tá dentro do marrom, interessante aqui. Qual o efeito de mesclagem que fica legal? Acredito que o superexposição linear. Ó, tô vendo só a parte interna. Ctrl I para esconder aqui a máscara de camada. Ele tava em branco, ele vai para preto e vai esconder tudo que a gente aplicou aqui nessa preenchimento de cor. Agora com o pincel, ó, na cor branca, a gente vai mostrar apenas nessa região que eu queria modificar aqui a cor, sabor do sorvete, no caso. E com a ferramenta pincel tô fazendo isso, aumentando e diminuindo o tamanho do meu brush com as teclas abre e fecha colchetes. Aí agora só diminuir um pouquinho a opacidade se ficou muito forte. E já transformou aí o sorvete em sorvete de chocolate. Pronto, problema resolvido. Ctrl S para salvar, voltando para o nosso template editável. Aí ó, Ctrl Z, Ctrl Shift Z para voltar o que a gente fez, ó, antes e depois, beleza? Agora sim temos um sorvete de chocolate.